Vamos aqui para a palavra Lucas capítulo 11, no versículo 5, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso entendimento para a sua santa palavra e que o Senhor revele as suas maravilhas para nós. Ele disse que ele revela a palavra dele aos pequeninos dele. Eu sou essa pequenina, você é esse pequenino, essa pequenina de Deus? Ele vai revelar a palavra dele para nós. Amém? Nessa madrugada e vai nos dar a vitória. Porque a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos salva, a palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus alimenta a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. A palavra de Deus nos dá a vitória. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja a palavra do Senhor. E ele diz aqui, Lucas capítulo 11, no versículo 5, a parábola do amigo importuno. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Aí, esse amigo chegou na casa de outro amigo e pediu emprestado 3 pães. E ele disse que ele estava pedindo pão naquela madrugada. Por quê? Porque tinha chegado um amigo na casa dele e ele não tinha pães para oferecer para o amigo dele. E aí ele pega, vai e bate na casa desse amigo para que o amigo dê esses pães. Aí olha o que o amigo fala. E olha que é amigo, hein? Presta atenção. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. E apenas ele nem abre a porta, não abre a janela. E do lado de dentro da casa ele responde: não me importunas, já estou deitado, minha família já está deitada. Se ele responder isso, agora preste atenção: não posso me levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, ele levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Olha que interessante. Então, mesmo que ele, diga que não vai dar, mas o amigo precisando do pão para dar para o outro amigo que chegou na sua casa também. Olha o que acontece. Aí esse amigo fica lá importunando. Aí o que faz o amigo? Ele se levanta e dá o pão. Por que ele dá o pão? Ele dá o pão porque aquele amigo estava importunando ele. Você está entendendo? Preste atenção na palavra de Deus. Presta atenção na palavra de Deus, que Deus vai lhe dar a vitória. Louvado seja Deus. O que nós temos feito? Nós temos importunado a Deus, não temos? Nós temos o que? Pedido de Deus, não é isso? Você entrou aqui nessa live pedindo oração, você já orou com certeza, você já entrou em várias lives pedindo oração, você já foi para a congregação pedir oração. Os domingueiros, que só vai para a congregação no domingo, parece que o dia mais importante de cultuar a Deus é o domingo. Não, gente, não é que é o dia mais importante, é porque muitos trabalham a semana toda e tem o domingo na folga. Por isso, que muitos se reúnem no domingo. Mas olha, presta bem atenção. Esse amigo importunou o outro amigo na madrugada, porque ele precisava de pão para dar para o amigo que chegou na sua casa. E o que acontece? Por tanto importunar, o amigo se levanta e dá o pão. Agora olha só, e eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. E buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então eu não sei aonde você está batendo, mas o Senhor está dizendo aqui: se você está batendo na porta do teu amigo, da tua amiga, é teu amigo, ele, para ele se livrar de você, ele vai acabar dando o que você pede. E aqui ele estava comparando essa parábola, E ele estava falando, e ele estava dizendo para nós não desistir de pedir de Deus. Não desista de orar.
Não desista de fazer as tuas orações. Não desista de pedir esse Deus, porque esse amigo que estava importunado pelo outro amigo, ele abriu a porta por causa do importuno. Então o Senhor Jesus, ele vai abrir a porta. Louvado seja Deus para você. Como o Senhor hoje, ao início da live, ele falou ao meu coração, estou abrindo portas aqui. E quando fala de porta, gente, fala de porta de trabalho, fala de porta de saúde, fala de porta de libertação. Quando fala de porta, gente, fala de portas de cativeiro. Quando fala de porta, gente, fala de porta não só financeira, mas também espiritual. Então ele está dizendo aqui, porque qualquer que pede, recebe. Não sei quantos anos você está orando, mas não para de orar. Porque você está pedindo, você vai receber. Você vai receber e o Senhor está abrindo portas aqui. Se Ele disse que está abrindo porta, eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse da minha bênção. Louvado seja Deus. E Ele disse, quem busca, acha. Então nós estamos buscando a Deus. Qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. Louvado quem abate, abre-se-lhe-á. Então o Senhor hoje está abrindo porta para você que chegou aqui orando. O Senhor está abrindo porta para você que chegou aqui pedindo. Irmã, ora pelo meu marido. Irmã, ora pela minha mãe que está com câncer. Irmã, ora porque eu estou desempregado. Irmã, ora por isso, por aquilo. O Senhor está dizendo que Ele está abrindo porta. Louvado seja Deus e agradecido. Nós estamos nas madrugadas, meio-dia, às 18 horas, entardecer, a oração de entardecer. Quem sabe você ora 3 vezes ao dia, quem sabe você ora, louvado seja Deus, só nas madrugadas. Quem sabe você ora só, você tem o teu horário de oração, de busca com Deus, mas você continua batendo, você continua pedindo, você continua buscando esse Deus. Louvado seja Deus, o Espírito Santo me lembrou daquela viúva que importunava o juiz. Não é verdade? Lembra daquela viúva? Aquela viúva importunou tanto o juiz que o juiz deu a vitória para aquela viúva. E assim, Rose, o Senhor vai te dar a vitória. Então, louvado, nós estamos aqui importunando a Deus, às vezes com nossas orações, às vezes nós estamos repetindo, falando todas as madrugadas, Senhor, não esqueça de mim, lembra-te de mim. Quem sabe você está como Ana, já até atribulada, com teu espírito atribulado, mas Ana, mesmo com o espírito atribulado, o que foi que aconteceu? Ela continuou orando. Então você pode ter entrado aqui nessa madrugada, nessa live de oração, de palavra de Deus, com teu espírito atribulado, mas continua orando. Continua pedindo, porque você pede, Ele vai abrir a porta. Porque você pede, Ele vai te dar. Porque você pede, Ele não é esse amigo importuno. Jesus não é o amigo importuno. Jesus é aquele, louvado seja o teu amigo fiel, o teu amigo ajudador, o teu amigo que não te abandona. Jesus é aquele teu amigo que te entende. Jesus é aquele teu amigo que chora com quem chora. Jesus é aquele teu amigo, louvado seja Deus, que está contigo 24 horas. Você pode não ver a Jesus, mas você tem que crer. Você tem que crer que Ele está ao teu lado. Você tem que crer que Ele te protege. Você tem que crer que Ele está no controle de tudo. Você tem que crer que Ele está no barco com você. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O Senhor conhece os corações e intenções. O Senhor sabe quando você não quer errar. O Senhor sabe quando você não quer praticar o mal. O Senhor sabe o que você mais precisa, o que mais você tem pedido. Ele sabe de todas as coisas. E Ele diz aqui, persevera na oração. Ele diz aqui, e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á. E quem busca, né? E achareis, pedi e dá-se-vos-ás. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Uns estão buscando a maldade, né? Uns estão batendo na porta da maldade, mas nós estamos aqui batendo na porta de Deus, batendo na porta da salvação. Nós estamos aqui batendo na porta da cura. Nós estamos aqui batendo na porta do céu. Nós estamos aqui batendo na porta, que louvado seja Deus engrandecido, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a porta. Jesus é a porta e é nessa porta que estamos batendo. É nessa porta que você está batendo com as tuas orações. É nessa porta que você, que eu, nós estamos batendo.
batendo com a nossa fé. Louvado seja Deus. E Ele veio incentivar você, Ele veio incentivar a mim, Ele veio falar para você, Ele veio falar para mim que qualquer que pede, recebe, e qualquer que buscai, acharás, e aquele que bater, abre-se-vos-ão. Então, se nós estamos orando, batendo na porta de Cristo, Ele está dizendo que abre-se-á a porta para nós. E Ele está dizendo aqui, se você está pedindo, você vai receber. Continue orando, continue pedindo, continue buscando esse Deus. Continue clamando esse Deus. Não pare de pedir, não pare de buscar. Não pare de procurar aquilo que você está procurando em Deus, não nos outros. Não é verdade? Mas aquilo que você está procurando em Deus, aquilo que você está procurando em Cristo, aquilo que você está procurando que só Deus pode te dar, que só Jesus pode fazer. Essa porta é impossível, essa porta da libertação dos teus filhos que estão nas drogas, essa porta da libertação dos teus filhos que estão no alcoolismo, essa porta da libertação do teu filho que está viciado no jogo de azar, essa porta da libertação, louvado seja Deus, do teu filho que está nas práticas erradas, no caminho errado, no cativeiro, louvado seja Deus, agradecido. Olha o que o Senhor está falando. Se você está orando, confia, continua orando, continua pedindo, continua, não para não. Louvado seja Deus. Muitos estão desfalecendo na fé, muitos deixaram de orar, muitos deixaram de pedir, muitos deixaram de crer. Senhor, tu não vai fazer. Louvado seja Deus. Não adianta nós termos ansiedade. Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando por nós. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Você está plantando na oração, você vai colher. Você está plantando, se você está pedindo, o Senhor vai te dar, você vai receber. Ele disse isso aqui. Aquele amigo que estava deitado, ele fez essa comparação, que ele disse que estava deitado já com a família. Mas aquele homem, aquele amigo continuou batendo na porta, porque o outro estava com fome. Louvado seja Deus, o outro estava necessitado. O outro estava passando pela dor da fome, porque ele queria 3 pães, né? Para alimentar aquele que estava faminto. Você está aqui com fome. Fome de quê? De libertação dos teus filhos. Fome de quê? De saúde. Fome de quê? De prosperidade. Fome de quê? Louvado seja Deus. De libertação, de mudança de vida. Você está aqui. Por que oramos? Por que buscamos a Deus? Porque nós temos fome. Nós temos fome, louvado seja Deus, e só Ele tem o alimento para nos dar. Só Ele tem o impossível para fazer na nossa vida. Aquilo que podemos fazer é nós que fazemos, mas aquilo que só Deus pode fazer, a gente continua aqui orando, pedindo, louvado seja Deus, batendo na porta, e a porta é Jesus. Jesus é a porta. Continue na presença dEle, continue no caminho da verdade e da vida, continue adorando a Ele, continue buscando a Ele, continue, louvado seja Deus, com Ele, porque Ele é a porta, louvado seja Deus, é dele que virá a vitória para nós, é dele que vem a resposta, é dele que vem a cura, é dele que vem a salvação, é de Cristo que vem a salvação, foi de Cristo que veio a salvação para a Anne, a salvação para a Soraya, a salvação para você que está aqui, louvado seja Deus e agradecido. E ele fala e continua, porque qualquer que pede, recebe. Então, se nós estamos pedindo, nós vamos receber. Fala aí, eu vou receber. Senhor, eu estou pedindo, eu estou falando, eu já estou falando aqui. Porque nas minhas orações eu tenho pedido por mim, pedido por vocês, pela minha família, até pelos meus inimigos eu peço para que Jesus liberte eles. Então, olha aqui. Porque qualquer que pede, recebe. E nós vamos receber. E quem busca, acha. E nós vamos achar aquilo que você está procurando. Louvado seja Deus, a dracma perdida. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Olha só, estamos batendo na porta do céu. Nós estamos batendo na porta que é Jesus. Ele está dizendo que vai abrir. Por isso que eu nem me lembrava da mensagem, gente. Eu nem me lembrava da mensagem. Quando eu comecei a live 15 para as 4, eu comecei orando, né? E aí o Espírito Santo falou no meu coração, estou abrindo portas.
E eu acredito que eu não lembrava da mensagem. E agora, lendo a mensagem com vocês, meditando na mensagem com vocês, eu me lembrei que o Senhor disse que está abrindo porta. E eu tomo posse para minha vida. Eu tomo posse da palavra de Deus, não é das minhas palavras, é da palavra de Deus. Ele está dizendo aqui, ó, porque ao qualquer que pede, recebe. E hoje nós vamos receber. Você vai receber. Eu vou receber. Louvado seja, essa madrugada, esse sábado, domingo, eu estava orando por algo que eu estou pedindo. E Deus disse que está abrindo portas. E eu já tomei posse dessa porta. Eu tomo posse da palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio, você crê na palavra de Deus. E ele diz aqui, e quem busca, acha. E quem bate, e quem bate, abre-se-lhe-á. Então essa porta, ó, Jesus está abrindo para você. Jesus está abrindo para mim. Louvado seja Deus, e vai ser uma porta que vai te alegrar. E vai ser uma porta, louvado seja Deus, que todos vão dizer, esse é Deus na vida dela. Mas não era ela que não tinha nada, mas não era ela que não tem nada, mas não era, mas como é que ela entrou por essa porta? Porque você bateu, porque você creu, porque você pediu daquele que pode abrir porta. E esse foi Jesus. Recebe, está dizendo aqui, louvado aquele que bate, abre-se-lhe-á. Por isso que eu digo para vocês orar. Oração abre portas, gente. A oração abre portas. E é verdade, gente. Não pare de orar, não pare. Não pare de orar, louvado seja Deus, porque a oração abre portas. Não pare de orar. Louvado seja Deus, a tua oração faz muito efeito. A tua oração tem efeito no céu. A palavra de Deus diz que a oração do justo, quem é justo? Justo é aquele que não engana ninguém. Justo é aquele que quer o bem dos outros. Justo é aquele que vive na verdade, não na mentira. Louvado seja Deus, engrandecido. E essa oração dos verdadeiros abre portas, abre portas. E o Senhor diz aqui, louvado seja Deus, a quem bate, abre-se-lhe-á. E mais uma porta Jesus está abrindo para mim. Mais uma porta. Quando ela abrir, eu vou contar para vocês. Escute, louvado seja Deus, engrandecido. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ele faz uma pergunta. É Jesus que está perguntando. Então ele está dizendo qual é o pai que o filho pedir o pão, ele vai dar uma pedra. Hoje, nos últimos tempos, a gente tem visto o pai tirando a vida até dos seus filhos, das suas criancinhas. A gente tem visto, né, pais abandonando seus filhos, A gente tem visto pais sem amor aos filhos. Hoje estamos nos últimos tempos e estamos vendo a frieza de muitos pais, né? Presta bem atenção. Não é você deixar o teu filho adulto viver a vida dele, mas abandonando crianças que precisam de você, abandonando criancinhas que são necessitadas de você. Louvado seja Deus. Mas ele diz aqui, qual é o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Então, se esse pai é um cristão, se esse pai tem um bom coração, o seu filho vai pedir um pão, ele vai dar um pão, ele não vai dar uma pedra. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, o nosso Pai, ele é bom. Né, Fátima Peixoto? O nosso Deus, o nosso Pai, ele é bom. Nunca esqueça que você tem um pai. Você entregou tua vida para Jesus. Você entregou tua vida para Jesus e você tem um pai através do Senhor Jesus. E esse pai, ele é bom. E esse pai, louvado seja Deus, engrandecido, você está pedindo dele. E ele é pai para te dar aquilo que você pede. E ele faz essa comparação. E qual é o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente?
Você não vai fazer isso com teu filho, não é verdade? Você é um cristão, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, você é uma pessoa do bom coração. Louvado, você pode estar em outra religião, você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser ubandista, você pode ser maçom, você pode ser ateu, mas se teu filho pedir um pão, tu não vai dar uma pedra, não é verdade? Você pode ser de outra denominação, você pode ser de outra religião, mas se teu filho pedir um pão, você com certeza vai dar um pão, não vai dar uma pedra, não é verdade? E Deus, que é bom, Ele não vai dar uma pedra para nós. E ele diz mais: e se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Você não vai fazer isso para os teus filhos. Você vai dar coisas boas. Louvar. Às vezes você até deixa de comer para dar para os teus filhos, não é verdade? Você até deixa de comer às vezes para dar para os teus filhos. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Pois se vós, sendo maus, olha aí, se nós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Prestou atenção? Se você está pedindo de Deus, se você está pedindo do Espírito Santo, ele está dizendo aqui que nós que somos mal, damos boas coisas aos nossos filhos. Imagina Deus que é bom. Você está pedindo dele, ele vai te dar. É isso que ele está falando. Louvado seja Deus. Ele olha para nós, que nós, dá para nós entendermos essa comparação. Deus, ele está no alto céu, olha para mim, olha para você e diz assim, ela é má. Olha aí, presta atenção. Ela é má, mas quando o filho dela pede um pão, ela dá. Ele é mau, mas quando o filho pede um ovo, ela dá um ovo, ela não dá uma serpente. Aí Deus pega e pensa assim, eu sou bom, então eu vou dar o que eles pedem. Eu vou dar o que ela está pedindo. Eu vou dar essa porta de trabalho. Eu vou dar a libertação do filho. Eu vou dar essa casa que ela pede. Eu vou dar a salvação da família dela. Eu vou dar a libertação dele. Eu vou dar a libertação da família dele. Dá para entender? Eu vou dar a cura do câncer. Eu vou dar a cura que eles estão me pedindo. Porque Deus é que é bom. E se nós que somos maus queremos dar boas coisas aos nossos filhos, e Deus diz, eles são maus, mas eles estão lá dando coisas boas para os filhos dele. E Deus diz, eu sou bom e vou dar boas coisas para eles. Louvado seja Deus. Tá entendendo? Deus é maravilhoso. Então hoje o Senhor entregou para você a resposta da tua oração. Hoje o Senhor, com essa palavra, ele veio dizer o quê? Que portas estão sendo abertas. Pode ser a porta da cura, a porta do casamento, a porta da saúde, a porta financeira, a porta, louvado seja Deus, da salvação, da libertação. Eu não sei qual é a porta que você está pedindo de Deus, mas eu sei que Ele está aqui para entregar, louvado seja Deus, a porta aberta para você, porque Jesus é a porta, e Jesus é bom, e Deus é bom, e Ele, pela sua misericórdia, pela sua infinita bondade, Ele nos abençoa. Amém? Essa foi a palavra, gente. Essa foi a palavra, louvado seja Deus, e agradecido, nós vamos sair daqui com a porta aberta. Jesus é essa grande porta que está aberta para você e para mim. Senhor, cura, Jesus, essas almas que estão feridas. Cura, Jesus, essa alma que está aí chorando, que está no escuro desse quarto. Cura, Jesus amado, essa alma que está aí, meu Deus, com pensamento negativo. Jesus, tu és a luz, tu és a luz. Ilumina essa mente que está com pensamento negativo. Ilumina esse coração, Senhor Jesus amado. Oh Deus querido, Deus de poder, Senhor, tu és o Deus que nos ensinou a pedir do Senhor, porque o Senhor é o Deus que abre porta. E você que está afastado do caminho, volte para Jesus, porque Jesus está voltando.
Você que está afastado do caminho, volte para Jesus, porque Ele está voltando. Veja a tua mão, Jesus. Essa mão que curou os leprosos, essa mão que curou os paralíticos, essa mão que curou os cegos, essa mão que ressuscitou os mortos, essa mão, Senhor, meu Deus, que nos salvou na cruz do Calvário. Meu Deus, que não seja a mão deles tocando neles, mas que seja a sua mão tocando em nós. Que seja a sua mão, Senhor, tocando nós e arrancando toda enfermidade pela raiz, toda seta maligna, toda seta que veio de dores na coluna, toda enfermidade no sangue, no rins, toda enfermidade na cabeça, toda enfermidade no coração, toda enfermidade no fígado, nos pulmões, toda enfermidade nos pés, nos ossos. Toca, Jesus, com a tua mão que cura, essa mão santa que cura, que levou sobre si as nossas enfermidades. Vai tocando nos enfermos, toca, Senhor, aonde o médico ainda não tocou. Toca, meu Deus, nessa visão, toca nessa córnea, na raiz desses olhos, toca na raiz, Senhor, meu Deus, de meu Pai amado, aonde está essa raiz de enfermidade. O Senhor diz na tua palavra que, Senhor, toda raiz que o Senhor não plantou, o Senhor arranca de nós. Arranca agora, Jesus, do útero dessa mulher, arranca do rins, a vesícula, ali com pedras na vesícula, arranca, Senhor, a enfermidade do nosso corpo. E agora você vai dizer comigo: sai todo mal, em nome de Jesus. Amém? Eu vou, o Senhor da glória, e eu creio, Jesus, que a enfermidade saiu do nosso corpo. E eu creio que pessoas foram curadas e vão glorificar o teu nome e vão contar, Senhor, os seus feitos, as suas maravilhas, porque é o seu nome que será glorificado. Amém, gente? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim e nos dê a paz.